Agora, essa questão do Covid mesmo, o pessoal falava que... Fala do Covid. Fala assim, porque não tem vaga de UTI por conta do Covid. Na verdade, nunca teve vaga de UTI sobrando no SUS. Nunca teve. Sempre quando dava plantão na emergência no SUS... Isso é legal você falar? Explica pra gente aqui, pra galera que gosta do Podpol, uma manutenção de uma vaga de UTI, por exemplo... O que gasta-se de dinheiro operacionalmente falando é caro. Um leito de UTI, é assim que fala? Se ele existisse, seria. Seria. Geralmente esse leito, na verdade, ele está na emergência? Não, é uma unidade separada do hospital, né? Que geralmente fica todo o equipamento de... Então essa fumaceira toda aí desses governos que falavam... É pra roubar dinheiro. Era pra roubar dinheiro. Gente, você é morto. Porque... Por exemplo, a vaga nunca, assim, vaga de sobra de SUS nunca existiu. É assim, sempre quando eu estava na emergência do SUS, sempre tinha paciente entubado em sala, que era a sala assim, de emergência vermelha, que era para o paciente só estabilizar e depois subir para a UTI. Ele ficava lá internado porque não tinha vaga de UTI. No seu caso, na sua especialidade, sobretudo, eu imagino, né? Que a pessoa, por exemplo, um médico que chega num pronto-socorro, vamos imaginar assim, porque ela falou de uma faca enfiada numa pessoa, eu imagino que... Aliás, eu acho que ao invés de eu imaginar, é melhor eu perguntar. Quais são as ocorrências mais comuns na sua atividade como neurocirurgião? O que chega lá? O cara tomou uma pedrada, o cara tomou uma facada, o cara tomou um tiro, o cara... O que ele fez? O mais comum... A mulher deu uma panelada nele. O mais comum é trauma, né? De crânio, né? Traumatismo craniano. Aí a causa é diversa, né? Diverso. Pancada, paulada. O que aparece muito... mesmo? O que parece muito assim é queda, né? De laje, caiu. Moto. No tapete de crochê de moto é uma coisa também muito comum, queda de moto. E sem capacete, né? Que aí é o pior, né? Quando existe um trauma, para fazer uma vírgula, porque aí nós vamos enveredando para outros caminhos. Existe, na verdade, uma contusão cerebral, eu imagino. Né? Se eu falar alguma besteira aqui, vocês me corrijam, por favor. Aí, geralmente, você tem aquele inchaço que aumenta a pressão intracraniana. Eu tô quase um médico, doutora. Você não tá entendendo. Todo mundo tem um pouco de médico e doido. E louco também. Aí é o seguinte, chegou na mão do doutor Adri. Aquele cara que... Vamos imaginar um cara cabeçudo que já é cabeçudo. Aí deu uma... O cara caiu da laje, igual ela falou. Meio cheio d'água, né? Pra não falar alcoolizado. Aí deu aquela pressão e tal. Chegou na sua mão. Primeira coisa, você tem que drenar, tirar aquela pressão de que forma? Você já abre imediatamente? Como que é isso? Varia muito, né? Primeiro você tem que fazer o exame, né? De uma tomografia. De imagem. Geralmente é uma tomografia no trauma e ver qual a causa, né? E todos os hospitais têm esses aparelhos? Não. Aí depende do nível de complexidade do hospital. Porque tem os mais básicos, só atende assim, as coisas mais básicas. Olha como é importante o médico, que gente. não faz cirurgia. Se não tem o equipamento certo. Aí, se não, por exemplo, aí tem que ser na raça. Aí você tem que ir pelo exame físico e tentar chamar Deus e falar, vamos lá. E assim, fazer o que tiver para fazer, tentar transferir para uma unidade que tenha esse suporte. Porque mesmo a unidade, por exemplo, de hospital que tem uma tomografia, às vezes não tem capacidade de fazer uma neurocirurgia. Posso fazer um aspas? Você pode tudo. Sempre. Qual que é o problema? O cara cai da laje lá no Grajaú. Aí você chama o SAMU. Sabe pra onde ele vai? Pra UPA. Aí ele vai pra regulação. Porque quem tá na UPA, ou é o médico cubano... Traduz isso pra nós. UPA é unidade... UPA é unidade de pronto atendimento. Que não, só tem um raio-x. Okay. Aí o cara entuba, aí ele fica lá esperando 6, 12, 24 horas. Ele entra na vaga do CROSS. Para regulação, esperando um leito aqui no IANSP, esperando um leito... No hospital da USP? Não? Da USP. Aonde aparecer a vaga. Sabe por que não regula? Porque ele tá entubado e não tem vaga de UTI. Entendi. Acabou. E fora que para transferir, você precisa também ter uma unidade móvel UTI, né? Você não pode transferir em qualquer ambulância. Então ainda tem essa questão, né? Da transferência sem ambulância. Eu sei que não é o caso de vocês dois, mas imagino que... Aí você chama o Celso Russomano ou da Atena. É verdade. Muitas vezes, eu acho que a título de curiosidade também, a gente vê esses programas policiais, já que ela falou do Datena e tal, e tem um trabalho muito, muito importante do Águia, da Polícia Militar,
que transporta, que faz esse transporte médico, né? Existem algumas unidades que fazem a parte operacional policial e algumas aeronaves estão preparadas para dar o auxílio aos bombeiros, né? No grau, se eu não me engano, e tal. Você não pode... É legal vocês falarem sobre isso. Quando um paciente não está estabilizado, você não pode colocar numa aeronave, é isso? Depende, né? Assim, primeiro você tem que estabilizar, né? Para transportar. Mas... Porque o risco é qual? De ele ter uma parada no ar e você não ter como reverter? Ou a altitude isso também mexe? Depende do trauma. Se for trauma pulmonar, pode fazer uma embolia. Fala perto. Se for um trauma pulmonar, ele pode ter uma embolia. Se for uma hidrocefalia, ele pode descompensar. Então, depende do tipo de trauma. Às vezes, mesmo estabilizado, dependendo de onde for o trauma, fechado, aberto, dependendo da pressurização, ele pode aumentar o sangramento. Aí, o ideal é o transporte terrestre. Em helicóptero, não tem esse problema da pressurização. Então, dá para transportar. Mais baixo, né? Entendeu? Então é mais fácil. Agora, se for avião, já não dá para fazer. Entendeu? Então, depende da distância, tempo e tipo de trauma. Mas também se for uma coisa que você tem que resolver logo, por exemplo, bateu a cabeça. Fez um hematoma extradural, que é um hematoma que fica entre o cérebro e o crânio. E geralmente ele cresce rápido, você tem que drenar em questão de poucas horas. Sei. Aí às vezes você tem que transportar mesmo com risco, porque se deixar no local vai morrer. Então, né, você tem que calcular mais ou menos, né, o risco, o benefício de fazer já que nós o estamos transporte. aqui nesse momento aqui, Grey's Anatomy, mas nós não vamos falar de putaria, porque eu já sei que não tem. Não tem nem clima, porque a pessoa precisa dormir. Quais as outras, as coisas mais que um neurocirurgião trata, por exemplo? Me fala uma coisa, Parkinson é um distúrbio neurológico. Ele é geralmente hereditário, ele tem, enfim, tem alguns naturezas mais diversas. Tem, assim, a maior parte não tem uma causa definida, mas tem uma porcentagem pequena que é hereditário. Mas você consegue hoje, com a medicina avançada, ou com uma operação de neurocirurgião, mudar esse quadro? Ou igual o plexo braquial? Eu tô manjando muito, hein, doutora? Você não tem como resolver, tem como ajudar, né? O Parkinson, assim, não tem cura, mas assim, eu coloco um aparelho que a gente chama DBS, né? Que é o Deep Brain Stimulation, que faz uma estimulação no núcleo do cérebro que ajuda nos sintomas do Parkinson. Então, o paciente, por exemplo, que usava muita medicação e tinha efeito colateral da medicação, você coloca esse aparelho... Aqueles movimentos involuntários... Então, você dá uma reduzida. Você reduz isso. Reduz com o aparelho. E aí você coloca como se fosse um marca-passo. Coloca no peito e aí ele dá um estímulo elétrico. Movimentos, não? Contrações, não. É porque, assim, tremor. O paciente Parkinson tem um tremor, né? Um tremor de cinesia, aí já é outro tipo de tremor. São vários tipos de tremores, né? Mas eu não tô tão fora do arco aqui, não, né? Não. Eu tô mais ou menos bom, porque tem um lance que tem movimentos voluntários. Tem alguns movimentos involuntários do Parkinson que é causado pelo excesso da medicação. Deixa o paciente solto, mas dá coreotetose, né? Mas a sua especialidade muitas vezes trabalha com essa patologia, por exemplo? Trabalha. Tem muitas coisas assim que dá para, por exemplo... Fala umas outras doenças que você geralmente cuida. Eu peguei aqui, eu fiz uma cola, você não tá entendendo. Aneurisma. É comum. Acidente vascular cerebral, o famoso AVC. AVC, né? Ou o pessoal chama de derrame também, né? Como eu gosto dela, que ela já manda logo na lata, que eu já adorei ela de cara. Me fala uma coisa, você sabe que tá na moda, eu tava falando com ele aqui fora do ar, eu não vou falar o nome do remédio, evidentemente, por questões éticas e porque não interessa. Mas assim, tem um remédio que tá na moda, que é pra aquela coisa de atenção. Déficit de atenção. Tá na moda. Remédio. Moda pra emagrecer, o cara é caro pra burro. Eu já vi pessoas que tomam aquilo lá, o cara parece que o cara tá a 440 volts, não é nem 220, ele tá dobrado. E aí você tem a maldita internet, porque o Google, depois que apareceu, tem o Dr. Google. O Dr. Google. Né? Então, tipo,
Ah, tive uma desinteria. Aí Ao invés de procurar um médico, Porque o Google é de E tu- graça. E aí, Mas aí que tá, mas Aí a garantia sou eu. e aí É, pesquisa, mas aí pesquisa É o e tudo é jeitinho câncer, né? brasileiro. Aí a pessoa pesquisa e tudo é câncer, Então, né? Depois chega lá com medo, Exatamente. porque Eu tudo é câncer. adoraria que no Google estivesse assim, toma e cai o pinto, porque aí todo mundo procurava o médico. Ninguém quer cair o pinto. Não. Exatamente. Mas assim, esse remédio você sabe evidentemente qual é. Você acha, vocês que são médicos, e aqui a gente presta um serviço pra galera que sempre gosta aqui do Podpol, que essa coisa de ficar tomando remédio porque alguém falou, ou porque tá na moda, ou porque não sei o que lá, porque tem uma história aqui que eu estava contando ao doutor antes de você chegar, que é assim, eu não posso citar o nome da pessoa por motivos óbvios. Ela tomou esse medicamento, depois ela misturou com aquelas anfetaminas. Mas isso Mas é uma isso já é anfetamina. anfetamina. Isso já é uma Isso- anfetamina. não, mas é um ela derivado é da um derivado. anfetamina. Mas no caso, um é remédio, o outro era droga mesmo. Aí o cara tomou bala, aí pegou a vodka Que e delícia. potencializou a jogada. Só não infartou porque Deus não quis, É. né? Mas ele teve um problema que é o seguinte: ele teve problema nas sinapses, que são as ligações Fritou elétricas. os miolos. Fritou os miolos. E ele pegou aquela doença que você falou, Ah, esquizofrenia? esquizofrenia. Não, então ele Mas só ele- ativou o gatilho. Ele É, já às tinha vezes ele já tinha de predisposição base. e aí ele deu E um aí chute deu um na. boom. Então, assim, pra galera Estopim. que tá nos vendo é o seguinte: não tome remédio por você. E esses remédios são hipercontrolados, né? Tanto que essa receita Mas do... não são. Comprou no Mercado Mas Negro. É que Mas- o farmacêutico amigo. Mas assim, a receita, assim, pra você pegar uma receita desse, é uma receita especial que você tem que pegar Não é na azul? Não, Não, essa é amarela. É amarela. Você tem que receita pegar a A. receita na mas, Secretaria gente, de Ah, é Saúde. Sei. Eles emitem com número de série. O povo vende receita Pra na Sé, você não poder- sabe? Igual atestado. Tem uma coisa legal aqui, que a minha cola, que eu tenho um computador aqui na Deixa mão. eu só contar um Conta ditado. tudo. Eu fazia cursinho e um sábio professor meu já falecido, tadinho, dizia assim, ó, o Brasil é um país onde aspirina não é remédio e cerveja não é bebida alcoólica. Então, meu filho, é igual Emplasto Brás Cubas. Você lembra o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas? Tinha o famoso Emplasto Brás Cubas. O remédio chega no... O remédio, olha, gente. O paciente chega no seu consultório e fala assim, doutora, eu tenho dor de cabeça, eu tenho dor na junta, o negócio não levanta, eu tô barrigudo. Você não tem um remédio que resolve tudo isso? Então, gente, que é milagre, você entendeu? Aí o médico não te resolve, você vai lá na Sé, paga 20 conto pro cara, ele te arruma um atestado de 30 dias PNSS e uma receita amarela pra você comprar Olha só, seu remédio. eu vou corroborar o seu discurso e vou te falar uma coisa pessoal, que é bem legal. Porque eu conto sempre as bobagens que acontecem comigo. Eu recentemente, há poucos dias atrás, fiz um check-up. E eu não tenho hábitos péssimos, assim, bebida, droga, essas coisas, porque eu já trabalho com a noite, então eu tenho que ter no mínimo uma saúde equilibrada para eu durar nela, né? Porque senão, já que você me ouve há tanto tempo, imagine você, se eu fosse meio louco na época, por exemplo, da Krypton, que eu trabalhei aqui na Vila Olímpia há muito tempo atrás, Não tava e eu trabalhando até hoje. tivesse usado entorpecentes, aquelas E coisas fritado todas, os miolos. eu não estaria aqui hoje para entrevistá-lo.